serenar os nossos. E vamos agradecer o Papai do Céu a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo o dom da vida, por estarmos aqui encarnados, sanando os nossos débitos, aprendendo a ser melhores. Que o Papai do Céu nos perdoe as nossas faltas, mas que continue abraçando o nosso anjo de guarda para que ele tenha força, luz, sabedoria para nos entender, nos intuir, nos elevar. Pedimos ao Papai do Céu, a espiritualidade amiga que dirige essa casa, dirige esses trabalhos, que ilumine o Alexandre, que ele possa ter o dom da palavra, da exemplificação, dizendo palavras simples para o nosso maior entendimento, que nós possamos abrir a nossa mente e entender o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer aqui e o que viemos fazer aqui. Que os anjos de luz de todos vocês recebam o abraço dessa espiritualidade boa e amiga, ganhando força, luz, paz, sabedoria para nos intuir. Obrigada, Jesus. Obrigado, Mestre da sabedoria. Irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que vieram colaborar com essa energia maravilhosa. Obrigada e que assim seja. A nossa leitura de hoje é a pergunta 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela internet. O tema O Jovem e o Mundo de Hoje é um tema que parece à primeira vista ser muito fácil, mas ele é um tanto quanto complexo, né? O que seria o jovem, para começar? Eu me acho jovem ainda. Eu me considero jovem, né? Apesar de que é colocado como jovem aquele que está entre os 17 e os 25 anos. Mas eu, nos meus 45, ainda me acho ainda muito jovem ainda, né? E acho que quando eu estiver com 60, a mesma coisa, se eu chegar até lá. Então, assim, é uma questão de espírito também. Porque a gente vê tantos jovens com 60 e tantos idosos com 30, né? Que acho que é a questão muito mais de espírito do que na questão de idade de corpo físico. Bom, eu já falei algumas vezes aqui, em algumas outras palestras, falando sobre adolescentes, crianças, enfim. A gente vem através da reencarnação para que a gente venha para um novo aprendizado. Sempre é novo, né? Apesar que o mundo é tão velho, mas a gente sempre tem as novas experiências num novo corpo, às vezes numa nova família, não tão nova, mas nova enquanto aqui, nesse momento, né? Uma nova classe social, uma nova etnia, você pode vir, né? Uma etnia indígena, negra, branca, enfim. Ou, dependendo também, um novo país, nova cultura. E a gente vem para tentar somar dentro daquilo que a gente vem fazendo há séculos, que é o nosso aprendizado rumo à evolução e a uma, digamos, uma estabilidade nossa em relação ao bem. Já que nós muitas vezes insistimos
né, em ficarmos no erro. Às vezes a gente é teimoso, mais teimoso que uma porta, né? Como a gente brinca, é mais teimoso que uma porta, né? Que a gente sabe muitas vezes que está errado, a gente sabe muitas vezes que a gente está fazendo errado, mas a gente às vezes continua. Claro que, se vocês devem saber, nós estamos aqui no mundo de provas e expiação, e é normal que a gente venha com alguns débitos ainda. Nós não estamos ainda no mundo ainda de plenitude, onde geralmente vem espíritos, né, que já deixaram muito do que a gente considera ainda como essencial para trás, né? A questão do materialismo, a questão do apego a certas energias, eles já passaram por isso. Então, por isso que eles estão nesses mundos ditosos, mundos onde não tem a violência, onde não tem a dor, né? Existe compreensão, existe o amor fraternal de verdade, né? É o amor que se estende além do sangue, dos laços consanguíneos, né? Mas nós não, nós estamos ainda num planeta de provas e expiação. Apesar de que muitos ainda dizem, né? Nós estamos passando por uma transformação, uma transição planetária e etc. e tal. Sim, nós estamos. Mas ainda nós temos muito o que fazer ainda. Por isso que cabe a nós, pais, avós, tios, né, os adultos de hoje, os mais velhos, né, é a gente ter um olhar mais carinhoso para os nossos jovens. Porque nós já tivemos os nossos 15, 17, 18, 20 anos. Todos nós aqui. Alguns, de repente, já estão nessa idade, mas a maioria já teve essa idade, já passou por isso. A gente lembra como a gente era cheio de vida, como se a gente não tivesse mais agora, né? Mas éramos cheios daquela empolgação de mudar o mundo, de fazer isso, fazer aquilo e aquela coisa toda, né? A gente era cheio da motivação para transformar esse mundo aqui num mundo melhor. Só que muitas vezes essa juventude, esses jovens, se deparam com um mundo muitas vezes não tão belo assim. Às vezes eles se deparam com entraves, com espinhos, com dificuldades que faz parte aqui do nosso planeta. Né? Aí a gente começa muitas vezes a ver uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, e aí a gente começa a construir, a nos moldar muitas vezes diante de um pessimismo. Porque o mundo hoje, se você olhar pela ótica dos telejornais, dos jornais, é um mundo caótico, é um mundo deprimente, é um mundo que só tem violência, é um mundo que só tem guerras, é um mundo que só tem morte, é um mundo que só tem isso, é um mundo que só tem aquilo, tudo de ruim. Né? E se você se moldar, seja você jovem, seja você adulto, se você se moldar diante dessa visão pessimista, nós vamos ter um inferno aqui na Terra. Nós estamos vivendo num inferno. Já ouvi muitas pessoas falarem isso para mim. Eu acho que não. Eu acho que o inferno quem faz muitas vezes é a pessoa em torno de si. Claro que é que nem aí eu entro nessa questão de que nós não estamos vivendo num planeta de plenitude, mas a gente está fazendo parte sim de um planeta que está em transição, mas que ainda não está na transição ainda definida. Ela está ainda dando seus primeiros passos. E para quem está no mundo espiritual, que tem a eternidade pela frente, o que é 100, 200, 300 anos? É pouco. Para nós, meu Deus, 10 anos é muito. Mas para eles, 10 anos é questão de horas. Né? Uma analogia apenas, né? Mas o que é 300, 400 ou 500 anos se nós tivermos que passar para sermos um planeta melhor? Não é nada. Mas aí a gente começa a ver o planeta, e isso junto com os nossos jovens, com um pessimismo tremendo. Porque a gente assiste aqueles jornais que infelizmente, a mídia ela se faz através da desgraça alheia. Né? É 10 desgraças para uma graça. Né? E quando se tem alguma notícia, digamos, a dona Sandra encontrou uma mala com 20 mil reais e levou
devolveu. Nossa, eles falam com aquilo como se fosse não uma coisa maravilhosa, mas uma coisa absurda. Meu Deus, essa mulher devolveu 20 mil reais. Se fosse eu ficava para mim. Mas é assim que a gente vai construindo, às vezes, a nossa visão de mundo. A visão do esperto, entre aspas, que de esperteza não tem nada. A visão do desonesto, do corrupto. Aí saímos nós aí, falando mal desse ou daquele político. Mas, no entanto, quando tem uma notícia dessa, diz na sua própria casa, na frente do jovem, se fosse eu, não devolvia. Eu preciso. Mas aí? E aí? Né? Que mundo nós estamos construindo para os nossos jovens? Se a partir da nossa digamos assim, da nossa moral ou do nosso exemplo, a gente vai ajudar a construir algo melhor ou não. E claro que, se você vê pela ótica dos noticiários, realmente a gente está num grande inferno. Mas é isso que muitas vezes os nossos irmãos que estão no mundo espiritual, que a gente chama os irmãos da retaguarda, querem que a gente pense. Ou seja, chute, como se diz, o pau da barraca e aproveite a vida, porque já que está ruim mesmo, então se jogue na bebida, na droga, na sexolatria, ao Deus dará. É difícil a gente manter um pensamento positivo? Não. Eu diria que não é difícil. Mas é uma questão de hábito. A gente tem que começar a nos habituar. Por quê? Porque o jovem também vai começar a ver que a gente não está vendo o que ele pensa que é o mundo. Esse mundo caótico. Simplesmente de sensações corpóreas. Porque se você pegar um jovem hoje, ele vai dizer, não, eu quero saber de dançar, de namorar, beijar na boca. E, claro, é o momento que nós também passamos, vai dizer que não. Nós também tivemos essa vontade, nós também fizemos isso, mas não é só isso. Não é só ter um telefone, um iPhone da hora, não é só ter uma namorada, um namorado, ter um grupo de amigos, e ter a sua festa, a sua bebida, o seu cigarro. Não. Porque a sensação que dá, eu como professor, muitas vezes eu dou aula desde os pequenos até o ensino médio, que alguns falam como se não existisse nada além daquilo. Ah, professor, mas olha lá, no noticiário tem coisa ruim. Eu vou aproveitar a vida da melhor forma possível. E aí fica nisso. Por quê? Porque às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, ou seja, quem está no meio dele ali, ou com ele, muitas vezes tem um pensamento também assim. Pensamento meio pessimista. Puxa, o mundo é muito ruim. É muito ruim viver aqui nesse mundo. O mundo só tem criminalidade, só tem assalto, só tem estupro, só tem isso, só tem aquilo. Né? Aí eu digo, mas cadê a nossa parte no pensamento positivo? Para mudar as energias deletérias que estão pairando sobre o nosso planeta, que está em transição, cadê a nossa contribuição, quanto espírita, quanto cristãos, ou quanto católicos, quanto evangélicos, quanto budistas? Cadê o nosso pensamento, tá, para tentar quebrar isso? Se nós deixarmos, pode virar sim. Nós temos o livre-arbítrio. O mundo aqui vai ser conforme que nós fizermos dele. Nós temos o livre-arbítrio. Mas nós temos que começar a combater esse pensamento. Não está ruim, como a gente pensa que está. Não está. Temos dificuldades? Temos. Temos crimes? Temos. Temos corrupção? Temos. Temos falsas amizades? Temos. Temos traição? Temos. Claro que temos. Mas nós temos também pessoas trabalhando para o bem. Pessoas ajudando o próximo. Pessoas sendo honestas em todas as esferas. Desde a classe C, D, A, enfim. Temos pessoas que tratam a vida com alegria, mesmo tendo um câncer, mesmo tendo uma doença, que muitas vezes vai levar para o resto da vida. Nós temos exemplos.
Só que esses exemplos não aparecem. E os nossos jovens, muitas vezes, eles se perdem nesse mar de falsos, de péssimos exemplos. Por isso essa coisa de se doar para as sensações da carne. E aí a gente abre uma brecha para a sexolatria, que está presente em novela, está presente na internet, que está presente muitas vezes na nossa linguajar, né? Às vezes está presente a questão do vício, muitas vezes da bebida, também na propaganda, que associa a mulher com bebida, porque é a questão do prazer, e etc. tal. Porque, de um lado, a mídia ela trabalha com uma questão que no nosso sistema capitalista é o lucrar, é o vender, é o ter. E as questões, muitas vezes, a ética, a questão da moral, não é bem-vinda na questão do marketing. Não vou dizer, não estou colocando todos, mas muitos, o que importa é vender. O que importa é lucrar. E aí, nesse mundo todo, os nossos jovens, muitas vezes, estão desviando de uma boa caminhada para uma péssima caminhada. Encontrando ali o quê? Espinhos, dor, tristeza. Muitas vezes, que eu encontro, que já foram meus alunos, e às vezes não estão com uma situação tão boa quanto achavam na época que eles teriam, e às vezes ficam a reclamar, puxa, não sei o que, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Aí eu digo, mas nunca é tarde para mudar. Nós podemos mudar, não importa a sua idade, você pode ter 90 anos, você pode mudar a sua vida. Você pode estar vivendo, de repente, num planeta ainda de provas de expiação, mas eu, em torno de mim, posso fazer algo melhor. Um mundo um pouco melhor. Começando a mudar as minhas energias, meus pensamentos, que muitas vezes a gente alimenta esses irmãos da retaguarda através dos pensamentos. O pensamento negativista, o pensamento da sexolatria, o pensamento da droga, isso alimenta-os. Porque eles querem a sensação disso. São irmãos ainda que estão ainda presos a essas sensações. Mesmo sem um corpo físico, querem experimentar a sensação de novo. E aí, onde eles vão? Os iguais se atraem. Se nós somos assim, nós vamos atraí-los. E aí, como é que vai ser esse mundo, será? Começando o mundo pela nossa casa. Porque a nossa casa também é mundo. O mundo não é só o planeta Terra, algo macro. O micro também é mundo também. A minha terra aqui, começa pelo meu lar, pela minha casa. Começa por aí. E se eu tenho um jovem, como eu tenho uma jovem de 14, 15 anos, eu tenho que tentar mostrar para ela que o mundo não é um mar de rosas, mas também não é um mar de espinhos. Basta ela querer transitar no melhor caminho. E para isso, vai dar escolha. A gente passa pela infância, adolescência, juventude, chega na fase adulta, chega, enfim, na terceira idade, se a gente chega. Né? Se a gente não chega, não tem problema. Na próxima a gente chega. Ou na outra a gente vai chegando, né? Muitas vezes meus alunos me chamam assim, professor, o professor está velho, né? Vovô, não sei o que. Olha, gente, eu estou com 45 anos, me considero jovem. Eu cheguei aos 40, não sei se vocês já chegarão. Aí já fico assim, professor, mas eu brinco com ele, você faz parada, né? Diz, não, gente, a questão da idade não é motivo de riso. Há um tempo atrás, era-se visto com muito respeito os idosos. Pela questão da sabiência, pela questão do exemplo, pela questão da experiência. Hoje parece que virou motivo de chacota. Às vezes, né, porque eu tenho minha barba e meu cabelo branco, né? Apesar que isso aí é genético, né? Mas eu tenho 45 anos. E mesmo que eu tivesse 60, eu ia dizer, eu sou jovem ainda, velhos são vocês. Né? E aí eu brinco com eles, mas assim, como as coisas estão se invertendo nesse mundo atual. Aquele exemplo que eu dei da honestidade da dona Sandra de devolver uma maleta de 20 mil reais, há um tempo atrás seria considerado normal, mais do que normal.
A sensação que dá hoje parece uma coisa que é errado. Imagina! Que isso? Eu gastaria meus 20 mil reais, ia viajar, ia para um cruzeiro, ia fazer não sei o quê. Mas aí, eu pergunto, para quem acredita na vida após a morte, nas reencarnações, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai ter que prestar conta? Porque não adianta dizer assim, eu vou morrer e deixo o mundo para os jovens, eles que se virem. Isso aí, de um certo lado, é um modo meio egoísta de pensar. Não esqueça que se esses jovens, por causa do teu péssimo exemplo, fazerem isso aqui pior do que já está, tu vai voltar para cá de volta. Aí tu vai encontrar um mundo pior ainda. Ou seja, eu semeio e vou colher o que eu semeei. Né? É meio estranho alguém que tem esse conhecimento, essa clareza da doutrina espírita, pensar dessa forma. Mas, fazer o quê, né? Cabeças e cabeças. Cada qual pensa, muitas vezes, que acha, que sabe, e muitas vezes não sabe. Às vezes a gente chega achando no mundo espiritual que sabe tudo. Já li os livros da codificação de A a Z, de Z a A, já sei tudo, mas chega lá, e aí? Tu colocou isso na prática? Tentei. Aí eles vão ficar todos olhando para ti assim, tá, tentou, mas e aí? Né? Isso é uma coisa de fórum íntimo. Não estou aqui querendo julgar ninguém. Isso aqui é uma questão de fórum íntimo. E aí, como é que nós vamos chegar e falar o quê? Muitos acabam se acordando num mundo que nós denominamos umbral, que é um mundo criado pelas mentes doentias, pelas mentes em perturbação, em dívidas, e muitas vezes a gente acorda ali. Igual o filme do André Luiz. Acordou com a cara na lama. E aí? Ele achava que não. Médico, estudado, homem de classe média alta. Ele achava um absurdo ele estar ali. Mas ele fez, chamando até eles de suicida. Ele dizia, não, mas eu não me matei. Mas aí, enfim, aí entra toda a questão, para quem já leu o livro, um filme, a questão é de fórum íntimo. O que você fez com você mesmo? Nós vemos hoje os jovens, muitas vezes colocando piercing, colocando alargador, colocando a tatuagem no corpo, roupas diferentes, e muitas vezes a gente acha aquilo tão absurdo que, meu Deus, como é que pode, não sei o que, aquela coisa toda. Mas aí você tem que olhar, não o jovem, somente o jovem, mas o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Né? Se nós pegarmos e começarmos a ver não só Blumenau, mas começar a ver Santa Catarina, vermos o Brasil, vermos a América do Sul e vermos o mundo de uma certa forma, nós vamos ver coisas tão maravilhosas que a gente nem acreditava que existia. Apesar dos pesares que a gente encontra ainda nas esquinas da vida, do mundo, aí a gente encontra ainda a guerra, contra a falta de tolerância, como posso dizer, a intolerância religiosa, o fanatismo. Olha o que está acontecendo aí em alguns lugares. Um grupo de homens que se autodenominam representantes de Deus, de uma certa religião, que com certeza a religião deles, a verdadeira religião deles, não prega esse tipo de coisa, e saem matando os cristãos. E aí a gente começa a ficar assim, nossa, que absurdo. Claro que a gente é cristão, mas se fosse ao contrário, será que acharíamos tão absurdo assim? Porque sempre é absurdo quando me valem, né? Mas quando não me toca, aí não é tão absurdo assim. Nós fizemos um tempo atrás, através das cruzadas, matamos e desmatamos, impomos a nossa religião, na época católica, apostólica romana. E aí? Eles estão querendo agora colocar a deles, impondo a deles, porque acham que a deles é a melhor. Claro que a gente sabe que nenhuma religião pode se prevalecer através da morte, através da imposição
da falta da democracia, não pode jamais impor algo em relação ao livre-arbítrio de ninguém. Mas nós temos ainda, pleno século XXI, pessoas que pensam assim. E não é só eles, não. Nós temos na América do Norte, nós temos aqui na América Central, nós temos na América do Sul, nós temos na Europa, muitas vezes segmentos religiosos que vão para o político e também fazem apologia, muitas vezes, ao fascismo, à falta de respeito, à intolerância em relação aos negros, aos índios, aos africanos, aos latino-americanos, à intolerância aos homossexuais. E aí, muitas vezes, os nossos jovens ouvem esses discursos como se fosse normal, como se fosse correto. E cabe a nós, muitas vezes, dizer assim, olha, calma lá. Eu sempre converso, tanto eu e minha esposa, sempre conversamos com a nossa filha, tem 14 anos, e a gente sempre coloca, ela sempre pergunta para mim, pergunta para ela, a respeito, às vezes, do que está acontecendo no Brasil, às vezes no mundo, em respeito à questão de gênero, à questão de religião, e a gente sempre tenta explicar à luz da doutrina espírita. Porque nós somos espírita, obviamente. Se eu fosse católico, seria católico, enfim. Mas o que prevalece, indiferente da religião que você exerce? A questão é, o caminho desse discurso é o caminho do bem? É o caminho onde une os irmãos? Ou é um caminho onde a desunião está presente, escondido por lindas e belas palavras? Eu posso dar um belo de um discurso e esconder por trás das minhas palavras ideias, sub-ideias, tá, de racismo. Eu posso falar de uma cultura branca em detrimento de uma cultura negra ou indígena e as pessoas nem se perceberem que meu discurso é um discurso racista. Eu já ouvi. E quem vê, nossa, mas é um discurso de embranquecimento da sociedade. Olha, gente, se a gente ficar ainda pensando nisso, nós ainda estamos longe de alcançar a dita transição planetária. Cada vez mais longe. Não que ela não vá acontecer, mas nós estamos cada vez mais longe. Porque se nós somos espíritos imortais, se nós somos espíritos que vamos ter que voltar algumas e algumas vezes, se for necessário, o que me adianta se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou índio hoje? Adianta alguma coisa? Não, hoje para mim adianta aqui. É as minhas ações, não a cor da minha pele, ou da dona Sandra, dela, a cor do meu cabelo, se é crespo, se é liso. Gente, a gente se apega muitas vezes às coisas que são transitórias. E esquece o que é mais importante para nós aqui, que é a questão da experiência. É o que eu falo para os meus jovens. A sensação, ela passa e te deixa num vazio que você não vai conseguir preencher. Por quê? Porque a sua vida foi pautada apenas nas sensações. E não na coisa mais importante, que é o caminho do bem, que é construir amizade, que é construir em volta de você um farol que vai iluminar tanto você quanto aquele que chega a você. Isso a gente leva para o mundo espiritual, as nossas ações. Eu não vou levar, não tem como levar as sensações. Posso até levar, aí onde acaba acordando no mundo espiritual, querendo ainda usufruir da bebida, do sexo, da comida, daquela sensação que eu fui tão apegado, em detrimento das coisas que o ladrão não pode roubar, os tesouros, como Jesus Cristo falou, que são a caridade, o bem. Isso ninguém pode tirar de você. Mas quando você morrer, vai ser tirado sim de você essas sensações materiais, porque você não é mais matéria
física aqui. Você é uma outra matéria, você já é um espírito. E você vai para o mundo espiritual. Claro que a gente não tem como muitas vezes conversar com os jovens a respeito. Mas aí eu começo a mostrar para eles que de uma outra forma. Vamos pensar um pouquinho o mundo, tá? Vamos pensar um pouquinho hoje o mundo com um pouquinho mais digamos assim, de sensações boas do que essas sensações que vocês dizem ser prazerosas, que são sensações que vocês sabem que acaba logo. Que é a festa, aquela coisa toda, o amor, a paixão, aquela coisa toda que vocês dizem sentir pela sua namorada ou seu namorado. Vamos pensar um pouquinho. Aí eu começo a conversar com eles, claro, sem falar do espiritismo, porque ali tem várias religiões, né? Então a gente começa, porque como eu dou aula de arte, então muitas vezes eu pego muitos sistemas. A arte e a questão da religiosidade, os artistas que usaram do seu dom para trazer as questões religiosas para dentro da arte, e aí eu começo a conversar com eles, e pode ver que todos eles concordam. Mas é que a sensação de quando você vê uma televisão, ou você vê é essa que prevalece, é a propaganda. E cabe a nós fazer uma contra-propaganda, digamos assim, do mau sentido. Quando começa aquela pessoa a dizer assim, ai, dona Sandra, aí começa a falar de morte. Eu tenho uns parentes que são assim. A gente vai numa festa, para mim festa é festa, né? Não acha? Festa para a gente rir, para a gente conversar. Aí começa a encostar em ti, começa a dizer assim, puxa vida, a minha vizinha, tadinha, ela morreu de câncer, a filha está com um tumor não sei aonde, o filho está drogado. Aí começa a se definhar, tu sai assim perto da pessoa. Aí já começa, não, tia, imagina, tia, que é isso? Ou meu prima, ou sei lá. Olha, é o seguinte, tem que ver outro lado, assim, assado. Ela vai ter a vida continua, existe um mundo espiritual. Se ela morreu desta forma, com certeza algo por trás deve ter, e assim vai. E assim a gente começa a desconstruir. Daqui a pouco, pronto, a pessoa para de falar. Porque parece que a tendência é essa. E o jovem está nisso. E o jovem está nesse meio. Se nós adultos, muitas vezes temos que tomar remédio para aguentar o tranco, imagina essa juventude, quando chegar com 30 anos. Eles vão pirar. Aí eu diria algo que nos coloca numa situação um pouquinho delicada. Cabe a nós, pais, avós, tá? A nossa contrapartida, tá? Se eu estou na minha religião aqui, na minha filosofia de vida, que é o espiritismo, a minha filha, ela vai ter todo o ensinamento possível. Quando ela tiver com seus 20 anos, se ela quiser dizer assim, pai, eu não quero mais frequentar, enfim, mas ela vai ficar. Ela vai levar junto com ela aquilo que eu passei, que os Espíritos nos passaram, que Jesus Cristo nos passou através do Evangelho. Então, algo eu vou deixar ali. Eu tenho sim que ter esse compromisso. Porque na palestra passada eu falei, muitos colocam culpa na escola, pelos caminhos dos jovens, mas é a família que educa, não é a escola. A gente ensina a teoria, a matemática, a física, a química, a arte, o português, a literatura, mas bom dia, obrigado, boa noite, sim senhor, sim senhora, com licença, isso aí é a educação que vem de casa. O respeitar o mais velho, o não abrir a precedente para uma briga com um professor, com alguém mais velho, simplesmente porque achou isso, achou aquilo. Porque hoje em dia parece que dois jovens se encostam e já sai faísca. E parece que a violência está cada vez mais. Eu escuto muito isso. Porque a violência está crescendo na escola. A violência está crescendo porque os ditos bons estão se calando, muitas vezes. Tem pais que têm medo do filho. Eu vi isso o Divaldo Pereira Franco falou uma vez numa palestra. A sensação que dá, parece que os pais têm medo dos filhos. Aí, professor, não sei mais o que fazer com ela. Aí minha vontade é dizer assim, eu sei. Um bom chinelo na bunda. Talvez ele pare. Talvez ele precise disso. Ou bota de castigo. Mas castigo, tem gente que vai dizer, o espírita falar isso, mas olha, não estou falando castigo de pendurar em pau de arara, que nem fazia na ditadura. Estou falando um castigo de você vai ficar sem, Marcelo, vai ficar sem a internet durante uma semana. Pronto, aquilo para ele, que é um jovem que está no mundo
da tecnologia, vai fazer efeito sim. Faz efeito. Como que não faz? Pais, mães, vocês têm que assumir a rédea. Porque senão, como é que nós vamos poder falar num mundo melhor, num mundo de planeta de transição, se a gente não faz a nossa parte? Olha que nós vamos voltar, hein? Todos nós, inclusive eu. Por isso que eu disse para minha filha, capricha bastante, porque quando eu voltar, eu quero voltar uma coisinha melhor, né? Um mundo melhor. Capricha. Eu sempre digo, capricha por quê? Porque o mundo vai ser conforme nós fizermos dele. Isso se chama livre-arbítrio. E para vocês, de repente, não acharem que os jovens não fazem parte dessa construção, eles fazem parte. Eles fazem parte já desde a época de Jesus Cristo. Jesus, a começar por Jesus Cristo. Vocês acham que ele começou, claro, que ele veio com todo um propósito, mas ele era jovem. Morreu jovem, crucificado, em torno de mais ou menos 32, 33 anos, segundo estudos. Os apóstolos, com exceção de 2, que eram já adultos, a maioria eram jovens. 18, 19, 20 anos, 21. Eram jovens. Paulo de Tarso, né? Que viu Jesus Cristo na estrada de Damasco e se converteu ao cristianismo. Jovem. Também. Ele não tinha 50 anos de idade. Ele era jovem. Nós temos aqui Francisco de Assis. Quem não conhece Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, com 20 anos, escutou as vozes clamando ele, relembrando do compromisso que ele assumiu no mundo espiritual antes de reencarnar aqui. Ele tinha em torno de 20 anos de idade. Jovem. Né? A Joana d'Arc, né? Médium, grande médium, né? 18 anos, liderando soldados numa guerra entre Inglaterra e França, mas era jovem. E temos também, na doutrina espírita, né, para quem acha que a doutrina espírita é uma doutrina só de velhos, como já ouvi falar um tempo atrás, né, lá no espiritismo só tem velho, não tem jovem. Tem muito jovem, tem muita gente jovem. Aí eu entro nessa brincadeira, né? Mas eu sou ainda jovem ainda. Eu vou estar com 60, eu vou me achar jovem. Não sei o que você está querendo dizer com isso. Mas tem muitos jovens também na doutrina espírita. A começar, por exemplo, as irmãs Fox. Aquelas jovens que com a sua mediunidade balançou na época, nos Estados Unidos, balançou o alicerce da sociedade, trazendo à tona a questão da sobrevivência, a dita morte, e da comunicabilidade dos espíritos conosco. As irmãs Fox eram novíssimas. Eram super novas. Allan Kardec. Na época, teve como estudo algumas médiums que eram tão novas quanto vocês. Tinham 17, 14, 15, 18 anos. Novas, super jovens. Né? E William Crookes, que era um cientista, que ele utilizou para sua pesquisa a médium Florence Cook, na qual ela materializava, através da sua mediunidade, o espírito de Kate King e outros espíritos. Ela também super nova, na época, 17, 18, 20 anos. Mas estava ali, exercendo a mediunidade, né? E fazendo parte desse conjunto que é a luta contra o materialismo na qual a gente se encontra hoje. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui no Brasil. Vamos começar aqui no Brasil. A gente parece que no Brasil, no espiritismo, não tem ninguém jovem. Mas eu vou começar, tem até antes de Chico Xavier, por exemplo. Mas vou começar pelo Chico. Chico Xavier, 21 anos, psicografou O Parnaso do Além Túmulo, que é um conjunto de poesias de vários poetas. Foi o primeiro livro que ele psicografou. 21 anos de idade. Claro que ele já via espíritos já desde seus 5, 6 anos de idade. Mas jovem. Entrou na doutrina espírita e abraçou-a. E fez um bom serviço. Hoje que, né, o seu exemplo está ali. Graças à sua dedicação, o seu livre-arbítrio, o seu esforço. Né, porque ele
apesar dos pesares, da sua doença, das suas dificuldades, da sua pobreza, nunca deixou se levar pelo pessimismo, olhar o mundo de uma forma pessimista. Nunca. Ele sempre tinha uma palavra amiga de otimismo, mesmo diante das dificuldades. Para quem mais doente do que foi esse homem, gente? Até o último momento, sugaram até a última gota de suco, né, de vitalidade dele. As pessoas que não quero saber se tem 90 anos, eu vou lá, eu quero tocar nele, eu quero perguntar para ele. O homem já estava, né, vocês viram, com 90 e poucos anos já estava se definhando já. Mas estava ali, otimista. Ele agradecia pela doença, pela saúde, por tudo, porque tudo isso é um conjunto de sensações e de experiências que nós vamos levar para o mundo espiritual. Claro que ele levou, qual foi? O que ele levou? O pessimismo ou o positivismo? O positivo. Ele era positivo. Você vai entrar dessa forma no mundo espiritual, entrar positivo, mesmo que eu esteja com o pé na lama. Depois, Chico Xavier. Aí nós temos aqui Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Médium. Fundou a primeira escola espírita, Allan Kardec. Jovem também. Passou por várias dificuldades. Com N irmãos, né? Naquela época tinham 10, 11, 12 irmãos. Famílias grandes, né? Hoje nós temos famílias pequenas. Mas passou por uma série de dificuldades ali, ajudando, indo fazer parto de várias mulheres na madrugada, pegava o cavalo e chamava ele, ele ia a longas distâncias, muitas vezes ele ia em espírito, se materializava lá, e fazia, e nunca cobrou nada, nunca reclamou de nada, nunca amaldiçoou ninguém. E olha que a igreja, na época, não a igreja, alguns padres perseguiram, caluniaram. Quem é que ia ter sangue frio para passar por tudo isso antes de dar um soco em alguém, né? A gente já pensa isso, dar um soco. E livrar daquilo que me... né? Mas ele não. Ele, pelo exemplo do Evangelho, foi indo. Jovem. Não é no mundo de hoje, mas na época dele era o mundo de hoje. Naquela época era o mundo de hoje. Para nós era o passado, agora. Mas para ele era o mundo de hoje. Um mundo à beira da Primeira Guerra Mundial, com uma gripe na qual ele teve que abandonar o corpo físico, a tal gripe espanhola. Era o mundo que ele estava ali. Mas ele estava ali. Naquele mundo que era o Sacramento, aquela cidade tão pequenininha quanto um bairro nosso aqui de Santa Catarina, aqui de Blumenau, mas ele estava fazendo o mundo dele. Um mundo que era o mundo que ele acreditava que seria o ideal para vivermos. Ivone Pereira. Para quem não conhece, ela psicografou aquele livro, que é muito bom, se vocês puderem ler, que é o Memórias de um Suicida. Ela, que já foi suicida em algumas outras vidas, ela psicografou esse livro, né, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Ela começou super jovem. Claro que a família já era espírita, ela já via espíritos desde pequenininha, mas ela podia simplesmente dizer assim, eu não quero isso, tchau. Não quero me meter com isso. Vou festar, vou sair por aí, vou namorar, vou pensar na minha vida, não vou ficar aqui. Mas não, se dedicou à causa espírita, se dedicou à sua mediunidade. Eu estou colocando aqui uns exemplos, gente, para a gente achar que o jovem não faz parte da construção desse novo planeta, nesse novo mundo que a gente quer. O jovem faz muito. Tá? Divaldo Pereira Franco proferiu sua primeira palestra em 1947, aos 20 anos de idade, 21 anos de idade. Super jovem. Dali não parou mais. Também como Chico, família católica, entrou para a doutrina espírita, abraçou a causa e foi. Abriu ali a Mansão do Caminho, onde agrega pessoas, crianças, jovens, que
estejam por dificuldade, estejam em situação de risco. Está ali, até hoje, com 80 e poucos anos de idade, trabalhando ainda. Nós temos a Zilda Gama, que é uma jovem também, médium, que lançou alguns livros através do espírito de Victor Hugo. Essa mulher também jovem, também se dedicou à doutrina espírita. E temos aqui, eu achei interessante, um jovem chamado Leopoldo Cirne. Ele, esse homem, com 21 anos de idade, o Leopoldo, com 21 anos de idade, ele assumiu a vice-presidência de uma das maiores instituições espíritas do mundo, que é a Federação Espírita Brasileira. Na época, quem era o presidente era o Bezerra de Menezes, que eu acho que vocês todos devem conhecer, né? Está no mundo espiritual, ainda trabalhando por nós ainda, encarnados, trabalhando pelo espiritismo ainda. Mas ele, com 21 anos, assumiu a vice-presidência. Quando o Bezerra de Menezes desencarna, em 1900, ele assume então, com 31 anos de idade, ele assume então a presidência da FEB, a Federação Espírita Brasileira. Com 31 anos, jovem ainda. Então assim, olha o quanto que os jovens contribuíram, tá, para a construção de um mundo melhor. Hoje, a tendência que nós temos é dizer que os jovens é fora. O jovem não quer saber disso, o jovem não quer saber daquilo. Isso me preocupa, porque ali com uma leitura na questão 799, nós temos algo que eu venho aqui falando algumas vezes, que nos atrapalha a nossa evolução e atrapalha essa transição planetária, que é o materialismo. O materialismo, enquanto nós não combatermos o materialismo, ele vai nos atrapalhar. Vai atrapalhar a vida dos nossos jovens, das nossas crianças, de nós, dos adultos e dos idosos. Porque o materialismo nos leva simplesmente a pensar em nós mesmos, somente em mim. Ele leva o quê? Ao egoísmo. Não estou dizendo que a gente não possa comprar uma calça nova, uma camisa nova, um telefone novo, ou trocar de carro. Não é isso. Você faz conforme a sua necessidade. Mas quando eu regro a minha vida somente para esse tipo de coisa, e eu esqueço as coisas mais fundamentais para o espírito, que é o amor ao próximo, a amizade, o amor aos meus familiares, aí, meu amigo, aí a gente vai estar numa situação difícil. Porque eu me deixo levar pela propaganda, o marketing, me deixo levar pelas sensações do meu corpo físico, visto que isso aqui não sou eu, Alexandre, não sou isso aqui, né? Eu, quando desencarnar, aí sim, eu vou estar no verdadeiro corpo, que é o meu corpo espiritual. Isso aqui não, isso aqui vai para o buraco, vai apodrecer, vai transformar em outra coisa, e eu não estarei nem aí para ele. Mas eu vou agradecer muito pelo meu corpo físico. Mas aí a gente fica no materialismo, uma coisa doentia que nos leva à doença. As guerras, o que é a guerra? O pessoal que está simplesmente guerreando por questões religiosas, não é também um egoísmo? Claro que é. A minha visão de mundo é certa, tu é errada, então eu vou matar vocês. Eu vou guerrear com vocês. Fugindo de todos os que vieram até hoje, mandados, enviados por Deus, tá? Que nos pedem amor ao próximo, nos pedem um amor fraternal, simplesmente indo contra todos. Por quê? Porque a minha visão, ela é a única e a certa. Pronto. Aí nós se tornamos os fanáticos religiosos, ou fanáticos também políticos, etc. e tal. E aí, quando eu vejo muitas vezes alguns que dizem que a maioridade penal tem que cair para poder botar essa criançada na contra-cadeia, eu fico assim, meu Deus, isso que é espírita. E aí? Qual é o país que resolveu a questão da criminalidade botando menor de idade na cadeia? Me diz um. Não tem ninguém, nem Estados Unidos, com pena de morte e não conseguiu fazer. E aí? É porque a questão é moral.
Enquanto o materialismo estiver reinando, não adianta botar a criança com 6 anos de idade, não porque ela matou a mãe dela, mas não adianta. Não vai adiantar, porque a gente só está abafando, tá, a consequência e não a causa. E a causa é o materialismo. Um materialismo que nasce o egoísmo, que nasce a falta de fé, que nasce a falta de fé no futuro, que nasce uma das coisas mais vias da sociedade, né, que é o egoísmo, que nos faz olhar para o mendigo e simplesmente dizer, vagabundo, porque não levanta e vai trabalhar. Enquanto nós vivemos nisso, como é que a gente vai querer uma transição planetária boa? Sinto muito. Nós vamos penar um pouco tempo. Talvez a gente mereça esse mundo que a gente tem. Eu digo isso para minha filha. Ah, pai, porque o mundo é tão assim. Não é que é assim. É que, claro, a gente tem que ver para um lado positivo. A gente tem que prevalecer o positivismo, o lado positivo, o olhar a vida, amar a vida. Mas muito do que acontece de ruim, nós somos o culpados. Todos nós. Por enquanto a gente manter essa psicosfera aqui, com pensamentos egoístas, mesquinhos. E uma vez eu gosto de debater falando sobre a questão da maioridade penal, com um amigo meu que é espírita também, ele dizendo que tem que ter abaixado, tem que ter 16 anos, porque se 16 anos você volta, se dirige, se não sei o quê. Mas eu falei assim, mas aí, quem é que vai para a cadeia? Quer saber quem vai para a cadeia? Diz para ele. Você como espírita devia saber. Vai pobre, negro e pobre branco. Pobre, eu tenho certeza. Por quê? Porque nós ainda não somos imparciais, somos muito parciais. O filho do doutor não vai para a cadeia. Porque o amigo dele também é um juiz, que é um advogado, que é um promotor, que não vai, gente. Porque a nossa sociedade é muito falha ainda. Como é que a gente pode colocar a criança na cadeia? Nós temos aqui que olhar com mais cuidado para as nossas crianças e os nossos jovens. Olhar com mais cuidado para o nosso mundo e começar a nos policiar e fazer o que a gente não tem costume de fazer muito, que é a questão da mudança interna, da reciclagem interna de nossos espíritos aqui encarnados. Nós temos que mudar o pensamento. O mundo não é ruim. O mundo, ele só é ruim para quem olha por essa ótica. O mundo ele é muito bom. Ele só não é melhor porque a gente não quer. Mas vamos fazer um esforçozinho, né, de levar nosso pensamento, mudar um pouco, cuidar com as ideias. Muitas vezes as ideias como essa da maioridade penal que me preocupa, porque eu trabalho com adolescentes e me preocupa por quê? Porque ela vem com características de aliviar aquilo que a gente quer fugir, a dor, a criminalidade. Uma vez uma mulher falou assim para mim, mas é porque nenhum menor ainda entrou na tua casa e matou a tua filha e te estrupou. Assim, mas mesmo assim, mesmo que ele fizesse isso. Porque eu, como espírita, eu sei o que espera para ele. Eu não preciso desejar o mal para ele. A minha filha vai ser recebida no mundo espiritual, ela vai ter toda uma questão de amparo. Só que é difícil a gente pensar assim, porque a gente é egoísta. A gente pensa no meu. Mexeu com a minha filha, né? O pau comeu, né? Como se diz, né? Aí a gente se esquece porque a gente é egoísta. Mas se você pensar como um espírita realmente, você vai pensar de uma outra forma. Claro que vai doer, você vai chorar, você vai ter vontade de gritar, você vai ter vontade de socar, mas se você parar e pensar, respirar e dizer assim, ó, não, calma lá. Se a minha filha morreu na mão de um menor de idade, tá? Alguma coisa tem. Não estou dizendo que eu tenho que passar a mão nesse menor. Mas ele vai ter. A lei da causa e efeito, gente. A lei da ação e reação. Todo mundo sabe disso. Por que eu vou ficar aqui agora assinando para botar o piá com 12, 13 anos na cadeia? Vai adiantar o quê para mim? Minha filha vai voltar? Vai adiantar alguma coisa para ele? Ele vai sair mais revoltado ainda. E o pior, quando sair com 18 anos, vai querer matar o mundo e o que vier pela frente. Porque cadeia nenhuma resolve. Se resolvesse, os adultos que estão lá sairiam melhor. É porque a gente ainda tem o materialismo agindo ainda no lugar do espiritualismo. Enquanto o materialismo estiver agindo, meu amigo, a gente vai encontrar esse mundo que a gente está aí encontrando aí fora. Mas tem um lado positivo. Vamos pensar.
Vamos pensar que esse mundo também é legal, a gente é bom fazer as festas, é bom a gente se encontrar com parentes, amigos, abraçar, beijar, é bom a gente amar, se apaixonar, é bom a gente ver um bom programa de televisão, é bom a gente comer uma boa lasanha, é bom a gente abraçar o amigo, é bom a gente estar aqui na casa espírita, é bom, é bom. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Alexandre. Bom, gente, ainda com o silêncio mental e o silêncio físico, vocês vão entrar na cabine de passe após a oração do Alexandre. Mas aquele que tiver bebido alguma coisa alcoólica, vocês deixam a fichinha na cadeira e numa outra oportunidade vocês tomam passe. Vamos aqui fechar nossos olhos, levar nosso coração e pedir aqui que os espíritos amigos que estão aqui presentes, os nossos parentes que já estão no mundo espiritual, que possamos, numa união, uma confraternização de pensamento, solicitar ao Papai do Céu para que mande sempre bons fluidos para este planeta, para que possa nos ajudar a mudar os nossos pensamentos, para que possamos deixar o pensamento do pessimismo e termos bons pensamentos, buscando boas leituras, uma boa conversa, para que possamos ter uma boa tolerância com o nosso próximo e com nós mesmos. E que Papai do Céu possa abençoar esse planeta que está em transição, para que a gente possa encontrá-lo sempre melhor e fazer daqui uma morada de bons espíritos. Obrigado a vocês, espíritos aqui presentes. Obrigado a todos vocês que nos unem em torno do amor, da caridade, e que possamos ter uma boa semana de muita paz e amor. Que assim seja.